Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre reunião e interseção de intervalos. Primeiro vamos relembrar o que é que significa um intervalo e porque é que eles são tão importantes na matemática. Então, vocês começaram a trabalhar, ou já aprenderam a trabalhar com a reta real. Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre reunião e interseção de intervalos. Então, por que os intervalos são tão importantes e por que eles existem em parte na matemática? Então, vocês aprenderam a representar números na reta numérica desde algum tempo, ou seja, vocês começaram a reta numérica, serve muitas vezes de apoio aos cálculos que vocês trabalham, aprendem, portanto, a percepcionar também a ideia, graficamente, mais geometricamente, a ideia de que entre quaisquer dois números existe um conjunto infinito de números, portanto, e desde que nós consigamos estabelecer uma escala correta, nós conseguimos visionar, então, uma infinidade de valores. E por essa razão é que surge aqui uma necessidade, portanto eu vou desenhar aqui uma reta, marcar aqui alguns valores. E o que acontece é que, reparem que se eu quisesse representar todos os números que estão entre o 0 e o 1, e se eu tentasse representá-los através de um conjunto, seria impossível, uma vez que entre o 0 e o 1 existem infinitos valores, porque existem infinitos números com casas decimais, com dízimas finitas, dízimas infinitas, periódicas e não periódicas, portanto seria impensável de conseguir defini-lo dessa maneira. Então significa que, eu se quiser definir todos os números que estão compreendidos entre o 0 e o 1, eu vou utilizar a notação de intervalo. Agora, eu posso querer todos os números que estão compreendidos entre o 0 e o 1, sem considerar nem o 0, sem considerar o 1. Ou seja, o que é que isso significa? Que quando nós representamos, e usamos esta notação assim geométrica, então se eu quiser marcar o que está entre o 0 e o 1 e não contar nem o 0 nem o 1, então representamos assim, temos esta, ou seja, com uma bola aberta, e em termos de esquema, ele fica entre o 0 aberto e o 1 aberto. Se eu quisesse que contabilizasse, ou seja, se eu quisesse que representar o mesmo intervalo, mas de 0, em que o 0 e o 1 contassem, então significa que a diferença é que marcaríamos da mesma forma, só que aqui já ficaria a bola fechada. Ou seja, quando eu fecho, significa que o 0, e neste caso eu quis que ambos pertencessem, não é? Mas aqui significa que em ambos pertencem ao intervalo. Então significa que eu estou aqui perante nesta situação aqui, eu posso explicar que, ou seja, representa, não é? Todos os números compreendidos entre o 0 e o 1, mas ou seja, sem incluir o 0 e sem incluir o 1. O que significa, enquanto que aqui é ao contrário, ou seja, nós aqui temos uma representação, portanto representa todos os números compreendidos entre o 0 e o 1, e vamos escrever assim, inclusive, ou seja, considerando também os dois. Claro que agora não é obrigatório fechar ambos, ou abrir ambos, e nós podemos aqui fazer de outra forma. Ou seja, eu posso, vamos imaginar, se eu escrevesse um intervalo de 0 fechado a 1, então qual era a diferença aqui? Aqui a diferença é que o 0 entra, aqui o 0 entra, enquanto que aqui o 1
ou seja, então significa que neste intervalo, relativamente ao zero, o zero pertence ao intervalo, pertence, enquanto que aqui o 1 não pertence ao intervalo, uma vez que está aberto. Ok, e podemos continuar a trabalhar com os intervalos. Portanto, imaginem se eu colocasse ao contrário, portanto, aberto no 0 e fechado no 1. Então aqui de facto teríamos ao contrário, ou seja, aqui nós teríamos que o 0 não pertence ao intervalo, enquanto que aqui o 1 pertence ao intervalo. Ok. Então temos aqui só no início, está bem? Para tentarmos perceber a notação dos intervalos. Ora, muito bem. Pois o meu objetivo neste vídeo é então falar sobre reunião e interseção de intervalos. Portanto, vamos ir aqui um baixo para baixo e vamos pensar então no que é a reunião e interseção de intervalos. Portanto, nós quando representamos conjuntos, ou melhor, intervalos na reta numérica, ou seja, vamos imaginar que, vou por aqui, por exemplo, primeiro um exemplo. Ok, então vamos considerar que o meu conjunto A é o intervalo que vai de 0 aberto a 2 fechado. Ok? E o conjunto B é o conjunto que vai de menos 1 fechado a 5 aberto. E o meu objetivo vai ser perceber quanto é que dá a reunião destes dois intervalos. Portanto, eu vou querer saber quanto é que vai dar o A reunido com o B e quanto é que vai dar o A em interseção com o B. Então, vou começar aqui por desenhar a minha reta. Portanto, eu vou querer desenhar uma reta de forma a que consiga abarcar os dois conjuntos, os dois intervalos. E, portanto, eu vou deixar 3 quadrículas. Portanto, eu vou começar aqui no menos 1, depois 0, 1, 2, portanto, 1, 2 e agora 3, 4 e 5. Portanto, já não preciso mais para esta reta, portanto, vou deixar já assim. Vou marcar então vermelho o intervalo que vai de 0 a 2. Ok, e nós queremos aqui aberto e aqui fechado. Ok, e reparem, se vocês quiserem, gostarem muito de pintar, portanto, é só criar aqui um intervalo. E depois queremos um intervalo que vai de menos 1, e agora tem aqui duas opções, ou fazem intervalo maior, ou fazem ao mesmo nível, portanto, de acordo com o que estiverem habituados. Eu vou fazer ao mesmo nível. Portanto, aqui vai ficar de menos 1 a 5, fechado, a 5 aberto. Então, significa que aqui vou já pôr as bolinhas aqui, só que aqui no 5, no menos 1 é fechadinho. Ok. Então, o que é que nós verificamos aqui? Portanto, no caso da reunião, vou só aqui pintar. Ok. Então, reparem, aqui, no caso da reunião, eu vou querer, na reunião, queremos sempre o todo. Então, significa que na reunião, ou seja, eu vou, não sei porque eu pus aqui tão para baixo, eu vou pôr aqui ao lado, só arrastá-lo para aqui. Portanto, temos aqui a reunião com B e temos aqui para pôr aqui lado a lado para vermos a diferença. Então é o seguinte, no A reunião, ou seja, a reunião é sempre a totalidade, ou seja, é todos os números que pertencem a um conjunto, mais os números todos que pertencem a outro conjunto. Então significa que aqui neste caso, reparem que o intervalo vermelho está dentro do intervalo verde. Então significa que na reunião dá o todo, ou seja, vai dar outra vez
de -1 a 5. Enquanto que na interseção nós só queremos o que está em comum. E neste caso o que está em comum é o mais pequeno, ou seja, vai ficar de 0 aberto a 2 fechado. Ok, pode ainda não ter ficado esclarecido, não tem problema, vamos a outro exemplo. Então vamos aqui colocar outra vez o intervalo A, assim esquisito, A. Vamos por aqui o intervalo A, como sendo o intervalo que vai, por exemplo, de -3 a 2 fechado. E o intervalo B, vamos por aqui a outra cor, para ser mais fácil depois representar, vai ser o intervalo que vai de -1 fechado a 3 fechado também. Ok, e nós vamos também querer fazer a reunião e a interseção dos intervalos. Por isso, nós vamos começar por representar a reta numérica. Ok, acho que não vou precisar de mais. Agora, neste caso, vou usar duas quadrículas para distanciar os valores. Então, aqui vai ficar o -3, não, se calhar vou deixar na mesma 3, para percebe-se melhor. -1, 0, 1, 2 e 3. Portanto, o número de quadrículas não interessa desde que vocês mantenham sempre a mesma escala. Não é ainda fazer muito, tipo uma escala muito grande, porque depois não se fora do vosso caderno, não é? E agora vamos marcar um intervalo de -3 a 2. Eu só tenho um bocadinho. Vou só pôr mais direitinho. Ok. Agora sim. Aqui no -3 é aberto, no 2 vai ser fechado. Então vamos pintar aqui o 2. Ok. E depois no B vai ser de -1 a 3. Ok, -1 vai ser -1 e o 3 vão ser fechados, portanto eu vou fazer a rodinha e agora vamos pintá-la. Ok. E o nosso objetivo, tal como no anterior, vai ser identificar o que é reunião e o que é a interseção. Então, o que é que acontece? Na reunião, vamos por aqui, deixar aqui um traço. A reunião, portanto, vocês têm que pensar, eu quero sempre tudo, ou seja, eu quero tudo num conjunto, mais tudo no outro conjunto. Então significa que na reunião vai ficar o todo, ou seja, começa aqui no -3 e termina ali no 3. Então vai ficar de -3 aberto a 3 fechado. Agora, já na interseção, neste caso, a interseção é só os números que pertencem em simultâneo aos dois intervalos. Então, neste caso, a interseção representa apenas este bocadinho aqui. Ou seja, vai ficar apenas entre o -1 e o 2. Ainda há dúvidas? Então vamos ver mais um exemplo. E agora vamos considerar, como estamos sempre a usar A e B, vamos considerar um C. Ou seja, vamos considerar que C, okay, é o intervalo que vai de -3 a mais infinito. Haha, o infinito. Ora bem, já vamos ver como é que mantemos esses intervalos que têm o infinito, está bem? E depois vamos por aqui o conjunto de D, que é o que vai de, pode também ser fechado, de -1 a mais infinito também. Ok, então o que acontece é que nós ainda não tínhamos visto nenhum com infinito. Então, nós para marcarmos o infinito, ou seja, quando nós fazemos a representação da reta, a reta numérica, na verdade a reta, nós colocamos aqui esta direção, temos que irmos para este lado, mas ela está, aqui é como se representasse o menos infinito, e aqui, peço desculpas, meus infinitos são muito feios, menos infinito a mais infinito, e depois vocês podem marcar, portanto, eu vou começar a marcar aqui o -3, que assim estava, não estou a usar a caneta, portanto o -3, aqui mais bonito, e depois vamos por aqui o -2, o -1 e vou marcar a origem, que eu gosto de marcar aqui a origem. Ok. E agora o que acontece? Vocês vão marcarem, portanto, eu vou pôr aqui, desculpa, este aqui devia ter sido a verde, só vou pôr aqui, só para se perceber a diferença, está bem?
Ora bem, e agora então vamos marcar aqui o intervalo. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer na mesma o tracinho, só que como vai para mais infinito, então agora colocamos assim e colocamos uma orientação também aqui, dizer que vai para o lado do infinito. E agora aqui é bola fechada, ok? E depois a mesma coisa que o outro, portanto fazemos aqui a marcação no -1, vai também, podemos usar aqui para infinito e colocamos a bolinha aqui, neste caso também escolhi fechada, aqui fechada no -1. Então o que é que vai acontecer? Em termos outra vez de reunião, do C em reunião com D, vai dar o todo, ou seja, começa no -3 e neste caso vai até ao infinito. Como eu vos disse, os meus infinitos são muito feios. E agora, na parte da C interseção com D, nós queremos o que está em comum. Reparem que aqui ainda só temos cor vermelha, ali é quando começa a haver interseção entre as duas cores. Então significa que aqui a interseção seria de -1 fechado a mais infinito. Ok, querem mais um exemplo com infinitos? Vamos então ver agora um com infinitos negativos. Então vamos imaginar que eu tenho que o meu intervalo é C é igual a menos infinito a 0, aberto, e o meu D é de -1 a 2 fechados. E voltei a colocar, deixa-me só pôr aqui com cor verde, de -1 a 2 fechado. Então o que é que vai acontecer? Nós quando vamos desenhar, portanto, vamos fazer a representação aqui na reta, ok, então vamos voltar a considerar, portanto, isto aqui é como se fosse o menos infinito e este aqui fosse o mais infinito. Então, neste caso, eu vou marcar aqui o 0 e vou também precisar do -1 e até ao 2. Então, como aqui este intervalo é para menos infinito, então nós ao fazermos a marcação, neste caso fazemos a barrinha no 0 e depois ele vai encaminhar-se para o lado do menos infinito, ok? Claro que agora a seta vai ter que ficar forçosamente virada para este lado. E aqui vai ficar a bola aberta. E agora, o outro intervalo começa no -1 e vai até ao 2. Não ficou ali bem no 2, portanto, então vamos voltar aqui para trás. Desenhar melhor. Ok? E aqui o que acontece é, em ambos, não vou só desenhar a bola, mas em ambos vai ser bola fechada. Ok. E agora, o que é que nós queremos aqui? Nós queremos fazer outra vez o C reunido com o B, e então é também o todo, portanto vai ficar de menos infinito até 2 fechado, e enquanto que na interseção é só o que têm em comum. Então significa que eles só se intersetam, portanto os dois intervalos, os números que têm em comum é de -1 fechado a 0 aberto. Ora bem, e agora só mais um exemplo, já aprendi, só para vermos aqui mais uma questão. Agora, porque eu fiz todos os intervalos de forma a que eles se intersetassem, mas será que é necessário que os intervalos se intersetem para nós conseguirmos fazer? Então vamos lá ver uma situação em que o meu conjunto C era de -5 a 2, ok? E o meu conjunto D é de 3 a 4, ok? Então significa que, neste caso, quando vamos fazer a marcação, portanto, ele aqui vai ter que começar, vou começar aqui mais atrás, portanto, -5, o -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e por pouco 4. E vamos marcar então os intervalos, portanto, neste caso eu quero o intervalo de -5 até chegar ao 2 e é -5 fechado até 2 aberto.
E depois, aquele ali ficou um catafumo, não foi? Desculpa, deixa-me fazer aqui melhor. Ok. E depois queremos um intervalo de 3 a 4. Então, de facto, claro que eu fiz de propósito, portanto, estes dois aqui abertos, só eu ia fechado, mas enquanto vou falando, vou já pintar aqui o 4. Estes dois intervalos eu fiz de propósito, eu não queria que eles se intersectassem. Mas então, como é que acontece? O que é que vai acontecer na reunião? É que na reunião eu quero tudo o que está no conjunto e tudo o que está no outro. Só que se eu dissesse que era de menos 5 a 4, havia este espaço aqui que não tinha nada. Então significa que neste caso a representação é feita utilizando o símbolo de reunião. E qual é esse símbolo? É assim viradinho para cima. É uma taça. Ok? Temos todo. Então fica reunião. Portanto, já eu vou só aqui para vocês ficarem com esse apontamento. Portanto, este aqui é o símbolo de reunião. Então significa que nós vamos ter um símbolo para reunião e um símbolo para intersecção. Então vamos ter aqui um espaço para uma notazinha para vocês colocarem nos vossos apontamentos. É que nós utilizamos este símbolo para cima para indicar que se trata de uma reunião entre intervalos ou conjuntos e, portanto, queremos tudo o que há nos dois. E quando usamos o símbolo, a taça virada para baixo, representa o símbolo de interseção e nós queremos o que há em comum entre os intervalos. Ok, então neste caso, como não dá para fazer melhor que isto, então utilizamos o símbolo para explicar que o que eu quero é a junção dos dois. Agora, na interseção, neste caso, como eles não têm nada em comum, portanto não há nenhum elemento que pertence simultâneo aos dois intervalos, nós vamos dizer que a interseção é um conjunto vazio. Então, como é que vocês podem escrever? Podem, se é um conjunto vazio, portanto é um conjunto, utilizamos a notação de conjunto sem nada lá dentro, ou então também podem utilizar esta notação que é uma roda, um zero com um traço. Ok. E está. Mas já agora, ao fazer este exemplo, lembrei-me aqui de outra situação que vos pode aparecer e que pode gerar alguma confusão. Nem vou fazer, ou seja, vou já desenhar os intervalos, porque é só para vos explicar aqui uma situação. Portanto, imaginem que vou deixar aqui um bocadinho mais de quadrículas só para. Ok, então imaginem este caso, em que o meu intervalo era de 0, fechado, aqui a 1 aberto, e o meu outro intervalo começava de facto aqui no 1 e ia até 2. Ok? Eu vou colocar, não ia colocar, mas vou indicar aqui os intervalos. Portanto, o meu intervalo A é de 0 fechado a 1 aberto, e o meu intervalo B é de 1 aberto a 2 fechado. Então o que acontece? Eles interligam-se ali naquele 1. Só que em ambos, e eu vou colocar aqui, está aberto. Ok? Então significa que, como está aberto em ambos, então significa que o 1 não é um elemento comum nem aos dois conjuntos, não pertence nem a um conjunto nem ao outro. Então o que é que vai acontecer? Quando nós fazemos a interseção, ou melhor, a reunião, aparentemente parecia que estava a fazer de 0 a 2, mas não dá, porque o 1 não pertence. Portanto, se eu quero todos os números que pertencem a ambos os conjuntos, o 1 não pertence. Então aqui vocês podem escrever da mesma forma como fizemos no exemplo anterior, portanto 0 a 1 em reunião com de 1 a 2, ou então utilizar esta notação que é o seguinte, dizer que era de 0 a 2, tirando, e utilizamos esta barrinha assim inclinada, e colocamos dentro do símbolo do conjunto o número que não pertence. E agora, na interseção, não tem nada em comum, ou seja, é conjunto vazio. Reparem que eu posso criar aqui a mesma situação, ver se eu consigo.
Ok, e vou gerar a mesma situação, mas vou alterar este aberto, ok, para fechado. Portanto, vou pintar, ou seja, vou pintar um deles. Está bem? Portanto, vou fechar aqui no vermelho. Então, que diferença faria aqui? Não sei porque queria alterar a caneta, então já está vermelha. Portanto, então, que diferença faz aqui? Portanto, aqui passa então a ser fechada. Ok? Fechado no conjunto A. Então, o que é que vai acontecer? É que aqui, ao ser de 0 a 1 fechado, como fecha, portanto, então, aquele problema que eu tinha do 1 não pertencer já pertence. Então, significa que o nosso conjunto seria este. Esta seria a nossa resposta de 0 fechado a 2 fechado, porque o 1 já pertence a um dos conjuntos. E nós só precisamos, quando é reunião, só precisamos que o número pertença a um dos intervalos para pertencer à reunião. E agora aqui na interseção, será que altera? Não, porque o 1 continua a estar aberto aqui. Então significa que a única forma de alterar a interseção era fazer com que o verde também ficasse fechado no 1 e então passaria a ter o 1 em comum. Ora bem, espero que esta pequena e breve explicação tenha sido útil e poderão fazer o exercício correspondente indicado na descrição deste vídeo, da ficha também que podem aceder através do link. Até ao próximo vídeo.